Olá pessoal, a gente está aqui para mais um vídeo do nosso projeto de criação de GIFs com software Maxima para o ensino de física. E dando sequência aos dois últimos vídeos nos quais eu falei sobre o oscilador harmônico simples, hoje eu quero incluir o amortecimento para a gente ver como é que fica o GIF quando a gente tem esse movimento chamado de movimento harmônico amortecido. Diferente do movimento harmônico simples, aqui eu vou descrever a física do problema para a gente poder ter o parâmetro da frequência angular, tá? Já que essa frequência angular vai depender desses parâmetros. No caso do oscilador harmônico simples, depende também, só que lá a gente pode definir simplesmente a frequência, né? Não se preocupando com que tipo de onde vem esse movimento harmônico, tá? Mas no caso do movimento harmônico amortecido, a gente vai considerar uma partícula presa a uma mola ideal e o amortecimento como sendo linearmente dependente da velocidade, tá? E aí a gente tem um movimento no qual, dessa forma, a gente vai ter um movimento que a gente pode encontrar uma expressão para descrever a posição da partícula de forma analítica, tá? Então eu vou começar aqui definindo uma constante de uma mola, tá? Uma mola ideal, K. Vamos considerar 1, tá? Nesse caso é importante a gente ter a massa da partícula, tá? Eu vou ter também a amplitude do movimento, a fase, tá? Que eu vou considerar inicialmente igual a 0. E também é importante a gente ter agora esse B, que vai ser o coeficiente a constante de amortecimento, tá? A gente não pode colocar, a gente pode, mas eu vou evitar colocar esse B muito grande para a gente ter uma oscilação, né, pra gente ver melhor essa oscilação. Senão a gente acaba tendo um amortecimento muito rápido, a gente não consegue ver a oscilação da partícula, tá? Pronto, uma vez a gente definido que a gente definiu esses coeficientes, a gente pode então definir a frequência, tá? A frequência do movimento ela vai ser então dada por essa expressão mais complicada, raiz de K sobre M, menos B ao quadrado, dividido por 4 vezes M ao quadrado. Tá? Então essa é a expressão agora da frequência angular. Tá? Só um detalhe aqui, tem um erro que os meus estudantes cometem muito. Quando a gente tem um termo com mais... uma expressão com mais de um termo no denominador de uma fração, a gente coloca o parênteses aqui, senão o Maxima ele entende, se eu não colocar o parênteses, ele vai entender esse m ao quadrado aqui, por exemplo, no numerador, tá? Então só fica essa dica aí, a gente tem que colocar assim, porque é um erro que os meus estudantes eles cometem bastante, tá? Então a equação do movimento vai ser xm vezes exponencial de menos b vezes t dividido por 2m vezes cosseno de w vezes t mais φ, tá? Lembrando que esse w, a gente está usando o w aqui, mas em geral nos livros se usa ômega, tá? Ou no caso do oscilador harmônico amortecido, algumas vezes se usa ômega linha, tá? Pronto, então a gente tem a definição desses coeficientes e da função da posição da partícula. Então, antes de gerar o GIF, a gente vai gerar um gráfico desse movimento, tá? Que é o que a gente está acostumado a ver nos livros textos. Tá? Então a gente vai considerar um tempo máximo de 20 segundos. Aqui eu vou ter Draw 2D, eu vou colocar Line Width igual a 2 para essa linha ficar bem destacada, tá? Explicit x de t com t de 0 a t máximo, tá? Pronto. Então esse aqui é o gráfico dessa oscilação em 20 segundos, tá? E aí a gente pode mudar aqui alguns parâmetros para ver, né, como é que modifica. Por exemplo, se eu aumentar a constante elástica, né, aí o movimento, né, a oscilação se repete, a frequência diminui, tá? Desculpem, a frequência aumenta,
tá? Se eu aumentar a massa, se eu colocar, por exemplo, m igual a 2, né? Aí sim a frequência diminui, tá? Então eu vou considerar o caso aqui em que k igual a 2, m igual a 1, por exemplo, né? Se eu aumentar o b para 0,2, por exemplo, né? E aí o que acontece é que a amplitude ela decresce mais rapidamente, tá? Então, se eu aumento o amortecimento, a amplitude ela vai decrescer de forma mais rápida, tá? Uma coisa interessante, que é o que é sempre mostrado em livros textos, é que esse decaimento da frequência, da amplitude, ele acontece de forma exponencial, tá? E a gente pode também representar isso aqui, tá? No Maxima. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma nova linha, tá? Então, para isso, eu vou colocar com um tipo de texto como dashes, tá? Color red, tá? Explicit, e eu vou colocar só esse termo aqui, ó, que representa a amplitude do movimento, né? Então, coloco aqui, com t de 0 a t máximo, tá? E aí, olha só, a gente vê, né, que essa parte aqui decai dessa forma exponencial, tá? Se eu quiser fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo, aí eu tenho que repetir isso aqui. Só que aqui agora com sinal negativo, né? Pronto. Né? Então a gente tem aí essa forma de ver que essa amplitude ela decresce exponencialmente com o tempo devido ao amortecimento, tá? Ok, então como é que fica o GIF desse movimento, né? Então vamos lá, draw, né? Terminal, animated GIF, file name, oscilador harmônico amortecido, né? Make list, GR2D, vou colocar aqui point size igual a 2, point type set, tá? Assim como no vídeo anterior, eu vou colocar as dimensões mais adequadas para essa oscilação na horizontal, tá? Senão o gráfico fica muito grande na vertical e aí a gente acaba meio que desperdiçando espaço, tá? X-range, a gente vai colocar aqui de menos xm até xm, tá? Que é a amplitude máxima de oscilação. E points x de t, 0 para a coordenada y no points, tá? Uma vez que a gente está representando uma partícula que se move apenas na horizontal. T de 0 até t máximo, tá? Eu vou colocar aqui um intervalo entre os quadros de t máximo dividido por 200, tá? Assim a gente vai ter 200 quadros no nosso GIF, tá? E bem aqui, tá? A gente, se tudo deu certo, o GIF deve aparecer bem aqui na pasta onde está o código, tá? Então vamos lá, opa! Esqueci de fechar algum parênteses em algum lugar. Ah, tá. Aqui tem que fechar o parênteses 2 vezes, tá? Um para o points, outro para o GR2D. Pronto, agora sim. Pronto, tá? Então gerou aqui o nosso GIF, tá? Vamos abrir para ver como é que tá. Então tá aí. Esse é o nosso GIF do oscilador harmônico amortecido, tá? E aí, como a gente deve esperar, né, a amplitude de oscilação ela diminui com o tempo, tá? Então, essa é a forma que a gente tem de ver esse movimento, tá bom? Se a gente pode comparar, né, lembrando do vídeo passado, a gente tinha esse movimento aqui, né, um movimento que a amplitude não decresce, tá? Que acaba sendo uma idealização desse movimento, tá?
Então, quando a gente inclui a dissipação, a gente tem essa situação aqui. Tá? A gente pode também, da mesma forma que a gente fez no vídeo anterior, incluir o vetor velocidade. Tá? Então, a gente vai definir a velocidade como simplesmente a derivada da posição em relação ao tempo. E uma das coisas que a gente percebe agora é que essa equação da velocidade acaba sendo mais complicada, né, do que no caso do movimento harmônico simples. Por quê? Porque a gente vai ter a multiplicação de duas funções aqui. Então, na hora de derivar, a gente vai ter mais trabalho. Então, não precisa fazer isso à mão, né, porque o software faz isso para a gente. Então, para colocar a velocidade no GIF, eu vou definir um x máximo igual a 1.1 vezes xm, tá? Que é para o vetor velocidade não ficar fora do quadro. Draw, tá? Terminal animated GIF, tá? File name. Eu posso copiar essa parte toda daqui. Pronto, tá? Então, aqui dentro do GR2D, eu vou incluir o color red, tá? Para o vetor velocidade ficar em vermelho. Head length, eu vou colocar 0.05 vezes xm, tá? Se eu mudar o xm, então esse tamanho da setinha vai mudar em comparação ao tamanho do quadro, tá? O vetor eu vou ter começando na partícula, né? Então a componente x de onde o vetor começa é x de t, a componente y é 0 e termina aqui em v de t e 0, tá? Como não tem componente y, só velocidade. E para se adequar não ficar um vetor muito grande, eu vou dividir por 4 vezes xm vezes w, tá? A gente fez algo similar no movimento harmônico simples. E eu espero que vocês lembrem que isso daí é para ajustar o vetor, né? Tentar meio que automatizar. Mas mudando os parâmetros, se mudar muito, a gente tem que mudar aqui para que esse vetor ele seja representado de forma adequada, tá? Pronto, feito isso, tá? A gente vai fechar o GR2D, né? E vai colocar aqui o tempo, né? Para o MakeList, t de 0 a t máximo dividido por 200. Tá? Fechou o MakeList, fechou o Draw, pronto. Pronto, rodou, tá? 200 quadros. Vamos ver como é que tá a nossa animação. Então tá aqui, ó. Assim que fica a animação, tá? Então descrevendo aí a velocidade nesse caso, né? E aí a gente percebe uma coisa, que a velocidade máxima ela vai ficando cada vez menor devido a esse amortecimento, tá? Bem, se a gente quiser incluir a aceleração, aí é muito similar como a gente fez no vídeo anterior, né? Deriva a velocidade, né? E inclui aí nesse movimento, tá? Bem, era isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje, tá? Queria mostrar para vocês como é que fica esse GIF aí com amortecimento, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode chegar nesses GIFs partindo da própria equação diferencial do problema do movimento harmônico, tá? E fazer isso não só para o movimento harmônico simples, mas também para o movimento harmônico amortecido e para o movimento harmônico forçado, tá? E aí nesse caso do movimento harmônico forçado, como as expressões em geral ficam muito grandes, né? Uma coisa mais interessante para a gente fazer a partir da equação diferencial
em vez de escrever a função posição, tá? Em termos do tempo, tá? Então, até o próximo vídeo, gente.